São 14 horas e 15 minutos. Solicito a abertura do painel para a verificação do quórum. Solicito o fechamento do painel, com a presença de 14 senhoras e senhores vereadores. Está aberta a 79ª sessão ordinária, na 4ª sessão legislativa ordinária da 15ª legislatura. Nós teremos hoje, no período de comunicações, nossa última atividade ao ciclo Getúlio Vargas 130 anos, com a palestra Virando o Jogo, Getúlio antes do presidente Vargas, que será ministrada pelo professor Luiz Alberto Grijó, a qual eu já convido para compor a mesa. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Alberto. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de contribuir com esta atividade da nossa Câmara Municipal. Eu solicito, antes que iniciemos o período de comunicações, ao vereador Carlos Todeschini, que, por gentileza, nosso primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores e aos que nos assistem, temos os seguintes expedientes a serem apregoados para o dia de hoje. Projeto de lei, processo número 01363 de 2012, PLL 101 de 25/5/2012. Autor, Márcio Binzeli. Ementa: obriga a inclusão de conteúdo sobre a campanha da legalidade na disciplina de História ministrada nas escolas da Rede Municipal de Porto Alegre. Projeto de resolução, processo número 01900 de 2012, PR 37, de 6/8/2012, autor Nercir Tessaro. Ementa: concede o diploma honra ao mérito ao senhor Luigi Antônio Gerassi. Projeto de lei, processo número 01896 de 2012, PLL 145, de 6/8/2012, autor Adelicel. Ementa: institui como flor símbolo do município de Porto Alegre a espécie cravo do mato, Tailandisia aerontus. Tem problema aí no nome científico. Processo número 01908 de 2012, PR 38, de PR 38 de 7/8/2012, autor Pedro Ruas. Ementa: concede a comenda Porto do Sol a Sul 21 Mídia Eletrônica S.A.
Projeto de lei, processo número 00003 de 2012, PLL 12, do 2/1 de 2012. Autor, vereador Pedro Ruas, Fernanda Melchiona. Emenda, altera a denominação da Avenida Presidente Castelo Branco para a Avenida da Legalidade. Senhor presidente, esses eram os expedientes a serem apregoados para o dia de hoje. Muito obrigado, vereador Carlos Todeschini, pela leitura do expediente. Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial para nós, que nos honra com a sua presença, é o nosso querido ex-vereador Lauro Agman. Gostaria de lhe convidar para compor a mesa conosco. Terá depois uma participação muito especial aqui neste plenário. Deixo já o convite aos vereadores que permaneçam no plenário, porque o Lauro dará uma lembrança para nós. Passamos ao nosso cerimonial. Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, finalizando as comemorações preparadas pelo Legislativo da capital para lembrar a passagem dos 130 anos de nascimento de Getúlio Vargas, procederemos à palestra Virando o Jogo, Getúlio antes do Presidente Vargas, que será ministrada pelo professor Luiz Alberto Grijó. Grijó é professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realiza pesquisas na área de História Política do Rio Grande do Sul, tendo analisado para a dissertação de mestrado a trajetória de Getúlio Vargas antes de 1930 e a história dos meios de comunicação social. Publicou, entre outros, o livro O Continente em Armas, uma história da guerra no sul do Brasil. Passamos, então, a palavra de imediato ao senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Zacher. Feitas as apresentações, eu gostaria já de passar de imediato ao nosso palestrante de hoje à tarde, professor Luiz Alberto Grijó, que fará a palestra Virando o Jogo, Getúlio antes do Presidente Vargas. Para que possamos, então, iniciar o nosso debate. Este é o fim de um ciclo. Deixamos essa etapa, esse momento da vida do Getúlio, para que nós deixássemos em último, não é? Tem um valor muito especial. Amanhã é o dia da morte de Getúlio. Nós iniciamos, professor, no nascimento de 19, encerramos o ciclo de debates em comemoração aos 130 anos. Então, passo a palavra ao senhor. O senhor fala daqui ou gostaria de falar da tribuna? Daqui mesmo? Ok. E já convido também de imediato o deputado Vieira da Cunha, que está nos honrando com essa presença, para compor a mesa juntamente conosco. Por favor, então, professor. Bom, alô, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite feito para participar desse evento, né, agradecer a presidência da Câmara, ao coordenador da Assessoria de Comunicação Social, o Milton Gerson, que me fez o convite, né, e a todos os presentes que estão aqui, né, os senhores vereadoras e o público em geral, né. Eu vou, então, começar a minha exposição a respeito de Getúlio Vargas, que é um dos rio-grandenses mais conhecidos, ou melhor, disparadamente o mais conhecido de todos os tempos, a partir de agora, né? Mas devo desde logo dizer que, como um profissional acadêmico da área de História,
Mesmo que Getúlio tenha tido todo esse reconhecimento social em vida e ainda hoje, como esse mesmo evento demonstra, né, ele é para nós um simples objeto de estudo na academia. Digo isso para ressaltar que a perspectiva dessa apresentação passa totalmente ao largo dos posicionamentos político-partidários nacionais que ontem e ainda hoje as referências a Getúlio Vargas despertam. Ele é provavelmente o brasileiro mais biografado da história. Ainda por esses dias tivemos, com grande estardalhaço midiático, outro lançamento editorial do tipo a seu respeito. Quando analisei a sua trajetória em minha dissertação de mestrado, uma das principais preocupações do trabalho foi marcar uma distinção básica. Eu não faria mais uma biografia de Getúlio, mas me utilizaria das biografias já escritas, como de uma série de outros materiais, como memórias e afins, como fontes de dados para fazer o meu estudo, a minha pesquisa. E, nesse sentido, eu fiz uma crítica documental, cujos resultados, muito sinteticamente, eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Sejam quais forem as motivações ou as características específicas dos relatos de histórias de vida, ou seja, de biografias, de memórias ou assemelhados, todos seguem um padrão único que denomino, me apoiando em estudos de Pierre Bourdieu, de archételos. O sociólogo francês ressalta que os produtos culturais que compartilham a ilusão biográfica, ou seja, a noção corrente de que uma vida se organiza como uma história no sentido de narrativa, são compostos a partir de uma visão arbitrária que tem por pressuposto que o desenrolar de uma vida se dá segundo uma ordem cronológica que é também uma ordem lógica. Desde um começo, uma origem, no duplo sentido de ponto de partida, de início, mas também de princípio, de razão de ser, de causa primeira, o que eu chamo de arche, até seu fim, que é também um objetivo, uma realização, um telos. Isso se aplica tanto para os casos nos quais os objetos enfocados, que podem ser agentes individuais, pessoas, né, enfim, ou coletivos, instituições, são apresentados de forma favorável, quanto para os casos em que são apresentados de formas desfavoráveis, né? Então, se no primeiro caso a ilusão biográfica visa reforçar princípios de solidez, coerência, linearidade, desinteresse, relativos às características ou ações de um sujeito, objeto em questão, no outro caso, esse sujeito ele é apresentado sem princípios, incoerente, interesseiro. Em ambos os casos, porém, essas concepções essencialistas, metafísicas e lineares estão presentes, pois os caracteres atribuídos ao sujeito continuam sendo apresentados como essências a ele fixadas, desde a origem para sempre, ou seja, como um arche relacionado a um telos. Vou passar por um exemplo, né? Um exemplo pode ser bem esclarecedor. Quanto às origens sociais de Getúlio Vargas, nascido em São Borja, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, terra um tanto inóspita e selvagem para os padrões do Rio de Janeiro de então e de hoje, variam muito as apresentações, as formas como isso é apresentado nas biografias que tem como objeto. As narrativas que são a ele favoráveis tendem a ressaltar que essas origens sociais de Getúlio incutiram nele supostos valores do mundo campeiro, tais como coragem, destreza com cavalos, laço, lidas em geral, a altivez, senso inato de uma idealizada democracia na relação entre superiores e subordinados. Já seus detratores, entre eles Afonso Henriques, por exemplo, talvez seja o caso mais emblemático, viam nessas origens rurais a marca das taras dos vícios que acompanhariam Getúlio até o seu fim. Como fosse ele coxo e gordote, não conseguiria acompanhar nas lides os demais garotos, passando a desenvolver a inveja e o recalque. Note-se que em ambos os casos, e isso é o essencial, desde as suas origens mais recuadas, Getúlio já seria uma espécie de presidente Vargas em miniatura, estando esse fim, o telos, ele, presidente, contido já desde aquele início, ele, Getúlio, ainda criança, né, desde aquele arche, desde aquele princípio. Né. Não importando se isso era para enaltecer ou para detratar a figura de Getúlio Vargas, ou seja, o importante é que a lógica da construção é exatamente a mesma. Feitas essas considerações iniciais, quero passar para a análise da trajetória de Getúlio antes do presidente Vargas. No tempo que temos aqui, é impossível analisar todos os aspectos e pontos como já fiz na minha dissertação de mestrado. Sendo assim, vou me ater a alguns momentos fulcrais nessa trajetória que nos permitem esboçar uma resposta a uma pergunta central que proponho nessa exposição.
Como conseguiu esse político do interior do Rio Grande do Sul se credenciar ao final dos anos 20 para ser o líder central de um movimento armado que colocaria ele na presidência da República do Brasil? Essa seria a pergunta que eu tento responder brevemente, claro, nessa pequena exposição. Como se sabe, Getúlio vem de um grupo familiar de estancieiros e negociantes da cidade rio-grandense de São Borja. Seu pai, Manuel Vargas, lutou na Guerra do Paraguai e na Revolução Federalista de 1893, quando ganhou o título de general honorário do Exército Brasileiro. Foi um ferrenho castilhista e se tornou muito próximo do depois senador Pinheiro Machado. Era uma liderança local típica do Rio Grande do Sul do século XIX. Comandante guerreiro, grande proprietário rural, chefe político regional, alfabetizado, embora sem educação formal, sem uma escolaridade em instituições formais, né? Seus filhos, porém, foram encaminhados para cursos superiores. Viriato, que era o filho mais velho, acabou se formando em Direito. Protásio, o seguinte, em Engenharia. Getúlio também em Direito, depois de uma tentativa de seguir estudos na Academia Militar. E, por fim, Espartaco, que se tornou dentista. Tem o Benjamin, que ainda é posterior, mas é mais novo, né? Quanto ao percurso escolar de Getúlio, as fontes apontam que teria ele se desiludido com a carreira militar, a qual resolvera se dedicar por querer imitar o seu pai. Essa desilusão, porém, não era algo tão individual e singular assim, mas refletia uma transformação nas possibilidades de destaque para os filhos da geração de estancieiros guerreiros rio-grandenses do final do século XIX. Ser militar como o pai não significava, se seguido à risca, uma carreira militar, mas o engajamento pontual em contendas guerreiras e a possibilidade de um título militar. A vinculação dos jovens filhos de proprietários, ou mesmo aventureiros do século XIX com o exército, era instrumental e eminentemente não profissional. Tratava-se mais propriamente de guerreiros e não de soldados, no sentido de profissionais subordinados a uma carreira militar regular e, além disso, era um engajamento nas lutas que, inclusive, tinham o objetivo de defender o próprio patrimônio, que muitas vezes estava em jogo nessas lutas. Desde a Guerra do Paraguai, no entanto, as disputas nas fronteiras mais ou menos se aplacaram na região sul do Brasil. E o grande conflito bélico do final do XIX, ocorrido no Rio Grande do Sul, foi uma guerra entre facções políticas locais, a Revolução Federalista, na qual estavam em jogo novamente o patrimônio e posições de poder dos grandes proprietários. Por outro lado, o final do século XIX representou para a região um significativo crescimento econômico, urbano e populacional, acompanhado de acentuada complexificação social, sendo que a população dobrou de 1872 a 1890. Getúlio tinha tudo para desiludir-se com as condições que encontrou no Exército. Escaramuças de fronteira no Mato Grosso, para onde chegou a ser enviado, e a disciplina castrense não seriam muito propícias para o alcance de uma posição destacada, já que Getúlio declaradamente espelhou-se em seu pai para entrar no Exército. As façanhas guerreiras não eram mais a forma predominante para alcançar notoriedade, e outras formas passaram a se sobrepor a elas, formas mais civilizadas em grande medida. Essas formas estavam cada vez mais associadas ao domínio da palavra e à formação intelectual e cultural. O curso de Direito despontava como uma via mais adequada para a instrumentalização técnica e prática para tal, como já ocorria no Brasil de modo geral ao longo do Império. Enfim, a referida desilusão pode ser também entendida como uma justificativa ou racionalização para a escolha de uma via mais condizente com as possibilidades de destaque social à época e para as predisposições herdadas do grupo familiar, para as quais essas predisposições direcionavam, que era o caso, no caso do Getúlio e de outros tantos, o curso de Direito. Ainda um outro aspecto que pode ser levantado quanto às injunções familiares na formação escolar dos filhos das famílias mais abastadas. É clara a estratégia de diversificação escolar dos mesmos, como mostra o caso de Getúlio e seus irmãos. Ou seja, os filhos eram enviados para diversos cursos, né, diferentes cursos, não todos, dificilmente todos faziam o mesmo, né. As vantagens disso para o grupo familiar como um todo e para cada membro individualmente tomado eram grandes, pois permitiam a ampliação das redes de relações sociais nos âmbitos de conhecimento e reconhecimento e atuação de cada um dos membros individualmente tomados. Sob o ponto de vista dos chefes das famílias, os patriarcas, era também não só uma garantia de sucessão, porque ter filhos, muitos filhos, numa época de alta mortalidade infantil e de guerras era uma coisa importante, mas também
representava a ampliação dos âmbitos de ação dos filhos e, por extensão, do grupo familiar. Note-se que, com exceção de Espartaco, todos os filhos do general Vargas ocuparam cargos ou funções públicas, ou atuaram na política partidária, normalmente como elementos-chave e de confiança do membro da família mais bem posicionado no momento, né, em termos de prestígio e de posição. Primeiro o general Vargas e depois o irmão Getúlio, né, na medida em que ele vai conseguindo alcançar postos cada vez mais importantes. Quanto à questão da formação escolar superior, cabem também algumas observações. A integração à condição de acadêmico, né, ou de estudante de uma escola de curso superior, comportava, à época, a extensão das relações sociais. Era uma necessidade de integração ao mundo que João Neves da Fontoura, que era colega contemporâneo de Getúlio na Faculdade de Direito de Porto Alegre, considerou nas suas memórias a antecipação da vida prática. Isso pode ser traduzido em termos de predisposições, quer dizer, um ethos para alcançar posições de destaque social, e recursos herdados, capitais econômicos ou sociais, reconvertidos em capital cultural e escolar. Aqueles estudantes, filhos de elite, tinham uma preocupação intelectual que se nutria de uma bricolagem de vulgatas de textos filosóficos, literários e técnico-jurídicos. Isso para se sentirem justamente capazes de intervir em tudo no mundo, segundo João Neves, o que só era possível a partir de um verniz intelectual, composto por conhecimentos em poesia, literatura, política, filosofia, história, direito, etc. Daqui, portanto, se depreende o que significava para aqueles estudantes ser um intelectual, ou seja,